Hari Hari Bol. Peço que vocês me perdoem. A Índia não é um lugar muito tecnológico, apesar de que tem-se notícias de que existe muito cientista ou físico ou matemático por aqui. No dia a dia temos dificuldades práticas em relação à internet ou às vezes até a própria energia elétrica, como eu já disse para vocês. Agradeço a todos mais uma vez pela confiança, pela presença ao vivo. Agradeço também àqueles que escutam num segundo momento. Nós estamos terminando o ciclo de aulas do Bhagavad Gita. Em breve vocês vão receber as perguntas relativas à prova, ao teste que nós vamos fazer sobre a compreensão do conteúdo, digamos assim, principal das aulas. Serão coisas que foram repetidas muitas vezes e imagino que vocês terão facilidade em responder. Muito bem. Vamos pronunciar agora os mantras que declaram a Srila Gurudeva e a todo o nosso Guru Parampara, a Chaitanya Mahaprabhu, Avatar Dourado, a Radha e Krishna, o nosso desejo de humildemente servi-los agora e para toda a eternidade. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nós estávamos lendo as glorificações do Gita Mahatmya. Estávamos explicando estes lindos versos que estão no Srimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto, de Srila Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, que está também no nosso álbum de fotografias, não é? Aqui no nosso grupo, aulas do Bhagavad Gita, como vocês já devem saber. Eu não me lembro exatamente agora, me perdoem, em qual verso nós paramos. Eu acho que a minha marcação se desfez aqui na página. Eu vou retomar de algum ponto que me pareça que não tenha sido ainda pronunciado. A pessoa, verso 71, a pessoa que nunca recita nem ouve o Nectário Gita é como alguém que tem néctar em suas mãos e põe de lado para tomar veneno. Portanto, os resultados de uma vida inconsciente de Krishna, inconsciente do conhecimento perfeito pronunciado pelos Vaishnavas, é similar, né, à intoxicação de um veneno mortal. Nós estamos matando o nosso tempo, a nossa oportunidade de alcançar a
a Suprema Personalidade de Deus ao deixarmos de lado, mesmo que inconscientemente, este conhecimento. Como nós já explicamos, as nossas escolhas refletem um âmbito mental, um nível da consciência. Então, quando nós escolhemos cantar o Mahamantra, quando nós escolhemos estudar os Vedas, quando nós escolhemos prestar atenção na mensagem dos grandes Vaishnavas, nós estamos nos livrando de aspectos da ignorância. E esta é a nossa missão na Terra. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a minha tia-avó ou o padrasto do meu bisavô, que jamais teve acesso ao Gita, ele se salvou? Às vezes a pergunta é colocada dessa maneira. Só os devotos de Shri Krishna vão se salvar? Na verdade, essa é uma pergunta bastante inocente, digamos assim, ingênua. A pergunta é, será que alguém é capaz de se tornar um devoto de Krishna? Salvar do quê? Do que nós queremos nos salvar? Nós estamos imaginando que por ler o Bhagavad Gita nós iremos para o céu? Na verdade, há, como nós estamos explicando, um processo que é subentendido nestes mantras. Quando Krishna diz a pessoa tomará nascimento em tal lugar e não nascerá nunca mais no plano terreno, ele não está dizendo que isso vai acontecer imediatamente. Ele não está dando, às vezes, a sequência de quando algo acontece, de quando algo, em quantas vidas nós vamos alcançar este patamar. As promessas de Krishna são todas verdadeiras e se cumprirão, pois ele é a pessoa da verdade absoluta, mas isso não significa que elas se cumprem da maneira como nós a interpretamos. Começar o processo não significa terminá-lo, como nós já explicamos algumas vezes. É preciso entender as entrelinhas do conhecimento védico. É por isso que nós precisamos estar na presença de mestres autorrealizados. Às vezes as pessoas me dizem, mas quem que eu devo escutar? Muitas pessoas falam sobre Krishna. Em uma aula futura, eu vou fazer algo que pode, digamos assim, traçar um certo quadro de aproximação em relação às experiências necessárias para que alguém possa compreender a filosofia Vaishnava. Por exemplo, não é? Fica claro que alguém que já é um sannyasi, que já é um monge renunciado, na maioria das vezes, se ele é sincero, se ele está fazendo o processo sem queimar etapas e servindo ao seu próprio guru ao tomar sannyasi, se ele não foi raptado pelo grande perigo da pratista, do desejo de fama, de reconhecimento público, por ele ter conhecimento sobre Deus, não é? Ele é superior a alguém que ainda não chegou neste nível. Isso é como um funcionamento da balança com a qual nós poderíamos mensurar o avanço daqueles que estão falando em nome de Krishna, em nome de Mahaprabhu, em nome do Avatar Dourado. Nós já entendemos, porém, que existem muitas exceções a este aspecto. Vocês mesmos, a Ellen me perguntou sobre Vaishnavas que aparentemente não seguiriam todos os ditames da literatura original e que, portanto, poderiam estar em dissonância, né, realizando erros ou discrepâncias. O próprio Bhaktivinoda Thakur fala sobre isso. Essa é uma hipótese bastante triste, que nós não devemos apontar com desgosto, mas com compaixão, e orar para não ser testemunha de tal fato. Mas ele pode ocorrer, sim, como nós já discutimos. Eu não estou pronunciando uma regra, eu estou dando indicações, não é? Que podem nos auxiliar a entender quais são os pontos principais desse processo. Outro exemplo simples, uma pessoa que está em celibato, não é? Ou que pelo menos está
tentando manter seu celibato há muitos anos, é tendencialmente mais elevada do que alguém que está em vida familiar. Outro exemplo simples, alguém que já veio à Índia tem mais facilidades em entender algumas questões que se apresentam somente aqui. Há também uma outra diferença, pessoas que vêm à Índia durante os festivais ou pessoas que já moraram aqui e enfrentaram um cotidiano. Não é? É diferente ir ao Brasil para o carnaval e morar anos numa determinada cidade brasileira. Tal turista teria uma percepção diferente da cultura local e do processo cultural que está acontecendo. Então, existem parâmetros que podem nos ajudar. Krishna pessoalmente pronuncia as características do devoto puro. Não é? Por que às vezes eu digo que vocês deveriam tentar controlar o chakra laríngeo, não pronunciar palavrões, né? Nem conscientemente nem inconscientemente durante os diálogos do dia a dia. Obviamente, impensável a pronúncia de um palavrão durante um harikatha, durante uma aula ou uma exposição que fale sobre Krishna, mesmo que ele seja algo pequeno ou corriqueiro, né? Mesmo que ele seja também um palavrão adulterado, simplificado. As pessoas às vezes falam, por exemplo, expressões dizendo como filho da mãe, desculpem dizer algo tão pesado aqui na aula, mas ou expressões dizendo como tunts, pax, né? Ou falam uma palavra, por exemplo, que significa, sei lá, excremento em inglês. Né? Esse tipo de linguajar não é indício de consciência. Por quê? É muito simples. Né? Se você tem consciência de que a nossa vida é um eterno serviço, você não vai falar assim. Porque um empregado, quando toma o microfone, ou mesmo quando ele se dirige aos demais trabalhadores da mesma empresa, ele sabe que ele está, de certa maneira, direta ou indiretamente, representando a empresa, ou sendo ouvido pelos diretores. Você jamais pegaria o microfone, sendo diretor de uma empresa, sabendo que o presidente, o vice-presidente, não é, os acionistas da grande multinacional estão na mesma cerimônia, ouvindo tudo que você diz, e falaria gírias e maneiras impróprias, erraria a concordância verbal do plural, por exemplo. Hoje em dia as pessoas dizem que os Vedas é uma literatura muito importante. Os Vedas são, porque a terceira do plural do pronome deve combinar com o verbo. Não é? A gramática é uma das chaves através da qual os brahmanes ensinam o conhecimento eterno aos seus alunos e discípulos. Portanto, ela não é algo secundário. Não é? Como é que nós falamos na presença de Krishna? Nós estamos sempre na presença de Krishna. Então, estes são indícios, não é, que nós devemos tentar colher diante do cenário daqueles que estão tentando nos transmitir este conhecimento. Continuando a leitura, nós acabamos de ler o verso 71, vamos ler o 72. Quando as pessoas que sofrem neste mundo de morte descobrem a sabedoria do Gita e bebem seu néctar, refugiam-se na devoção do Senhor Supremo e tornam-se verdadeiramente felizes. Muito bem. Este mantra toca muitos aspectos. Esta semana passada, antes de chegar aqui ao Dhamma Sagrado de Sri Mayapur, eu passei pelo templo de Faridabad, onde o sevaka principal de Gurudeva, Madhava Priya Prabhu Brahmachari, dá suas lindas aulas, não é? E guia jovens que pretendem se tornar monges ou passar um período na Índia estudando
a literatura dos Vaishnavas. E nós, coincidentemente, pronunciamos as mesmas questões, na verdade, ele até antes de mim. Ele disse, todos querem, não é, a filosofia mais elevada, todos querem falar sobre as atividades transcendentais de Radha e Krishna, mas ninguém quer fazer o processo. Ninguém quer colocar em prática, ninguém quer olhar para o próprio comportamento. Eu tive vontade de sorrir, ou até de rir para ele, de dizer, nossa, mas eu tenho repetido isso ininterruptamente em todas as minhas aulas, mas eu não falei porque me pareceria inadequado. Por vários motivos. Ele é meu sênior, ele é devoto há muito mais tempo do que eu. Ele é o sevaka principal de Gurudeva, portanto, ele era a mão que tocava em Gurudeva, que tocava em mim na distribuição da misericórdia. E eu não posso nem imaginar pronunciar uma frase na qual eu tenha alguma, digamos assim, prioridade em relação a ele. É ele quem pronuncia tudo antes de mim. Não é? Da compreensão dele, aos pés de Gurudeva, deriva a minha. Portanto, eu simplesmente fico contente em estar repetindo para vocês coisas que estão no coração de um Vaishnava tão elevado. E nesse diálogo eu disse, pois 99,9% das pessoas se recusa a fazer esse processo de purificação do próprio comportamento ético. Ele olhou para mim e falou 99,9%, eu acho que é 99,9999999 e riu. Como alguém diz, a gente não acha ninguém disposto a olhar para o próprio comportamento, nesta multidão de pessoas que desejam se tornar devotos elevados. As pessoas querem falar sobre argumentos extremamente secretos, não é? Querem saber aspectos sobre os semideuses, mas elas não querem realmente ter a humildade de enxergar o seu próprio ponto. Onde é que nós estamos? E onde estão esses semideuses? Onde está Krishna? Se os semideuses chamam Krishna de o Senhor, que distância temos nós de Krishna? Mas nós temos que superar este aspecto e entender que Krishna é o adolescente eterno. Sim, isso também faz parte da nossa filosofia, mas no seu devido momento. Não é? Como nós nos relacionamos, como nós falamos com os semideuses, dos semideuses, por exemplo. Não é? Um devoto nunca diz Shiva faz isso, Parvati faz aquilo, Ganesha remove obstáculos. Nós, seguindo as instruções dos grandes Vaishnavas, falamos deles sempre como o Senhor Ganesha. Até agora, eu ainda não fui apresentado ao Senhor Ganesha. Como é que eu poderia chamá-lo de Ganesha? Claro, se nós estamos falando com alguém que não é um devoto num ambiente de karmis, num ambiente onde não há consciência dessa etiqueta, nós não precisamos marcar para ninguém que aquela expressão é imperfeita. Não é? Mas da mesma maneira como o funcionário da multinacional não chama o proprietário de Bill, não é? Mas de Mr. Gates, por exemplo, nós não nos referimos ao presidente da República, ao presidente de uma empresa, pelo primeiro nome. Nós não dizemos o João, nós dizemos o presidente Figueiredo. Não é? Então, esses detalhes, na verdade, não são pequenos, pois qual é o objetivo da vida espiritual? Aprender a falar com Krishna. A maneira como nós falamos é uma das pontas de diamante da nossa consciência. Porque aqui os grandes Mahabhagavatas, pelo próprio Krishna, no Bhagavad Gita, são descritos como poéticos. Porque eles aprendem o peso, a leveza, a realidade cristalina de cada vocábulo.
Não é? O sânscrito é uma língua que deriva, né, de uma única sílaba, que vai se desdobrando e que vai se compondo a partir de sons fundamentais. Não é? O sânscrito é a linguagem da inteligência, como nós o chamamos. Então, esta maneira de falar ela é fundamental. Nós estamos falando agora da glorificação do Bhagavad Gita. Nós não estamos simplesmente lendo o Bhagavad Gita, nós estamos glorificando o Bhagavad Gita com a nossa expressão verbal. E o que é a expressão verbal? Para os nossos lábios, para a nossa mente, para a nossa ação, parece algo muito simples. Eu abro a boca e falo. Eu mando áudios para as pessoas por WhatsApp. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E as pessoas me respondem. Mas o que é isso? Que milagre é esse? Que poder é esse? Cada animal, cada espécie possui seus específicos poderes. Não é? O homem não voa, o pássaro voa. Mas a linguagem dos pássaros está abaixo da linguagem humana, pois apesar de louvarem Deus à sua maneira, com seus lindos pios e chilreios, eles não são capazes de pronunciar o Mahamantra, de esculpir, né, os santos nomes. Pelo menos não em Kali Yuga. Em outras eras, há menção nos Vedas de uma locução verbal em alguns animais. Isso não significa que nós estamos lendo mitologia, mas simplesmente de que há diferentes poderes distribuídos na realidade da natureza material, dependendo das eras em que nós estamos colocados. Então, refugiar-se na devoção ao Senhor Supremo significa, né, tomar abrigo nestas palavras perfeitas que os Vaishnavas pronunciam, né, com o comportamento adequado e com a realização. Me vem em mente agora um outro sintoma, né, outro termômetro para percebermos o grau, né, de perfeição de um ensinamento ou de outro. Não é? Muitas vezes eu disse que enquanto falava, Gurudeva irradiava a realização. Se eu tivesse que descrever a realização dos Vaishnavas, eu diria que é como uma radiação, é como algo quente, é como algo, são como ondas, são como micro-ondas de algum aparelho que emanam do seu coração enquanto ele fala, e que atingem o coração dos ouvintes. Quando nós ouvimos a realização nos lábios de Shandas Babaji Maharaj ou de Bhakti Swarupa Sridhar Maharaj, o efeito que isso causa no nosso coração jamais é um efeito de confusão, jamais é um efeito de que possa parecer corriqueiro, que possa parecer vulgar em algum aspecto ou desrespeitoso. Não é? É um calor que emana e que convence, que rapta o coração de quem escuta. Outro aspecto é a pureza. Eu costumava quase enxergar um sol branco irradiando dos lábios do chakra laríngeo de Srila Gurudeva enquanto ele falava. Parecia que o ar ficava mais nítido, eu já descrevi isso várias vezes. Não é? Há uma emanação de pureza também dos lábios daqueles que estão realmente realizando o processo. Não é? É aí que nós devemos tomar refúgio e somente aí nos tornaremos verdadeiramente felizes. Muitos reis santos, como Janaka, né, o pai de Sita, e outros, refugiaram-se na sabedoria do Gita e, purificando-se de todos os pecados, alcançaram o destino supremo. Não é?
Então, Krishna sempre fala, por exemplo, de Pandu, né? Do pai dos Pandavas, ou da rainha Kunti, ao chamar Arjuna de ó filho de Kunti, ó Kunteya, né? Kaunteya. O que isso significa, na verdade? Quando os Vedas apontam para uma figura proeminente, eles estão subentendendo que o Varna, não é, que é a colocação social de uma alma, deve servir de exemplo, não é, de uma gradação social adequada. O que eu quero dizer com essa frase? Nós devemos admirar as pessoas proeminentes quando elas agem de acordo com os ditames da literatura original. Portanto, um rei que tem consciência de Krishna, também nessa nossa escala de parâmetros, é mais do que um súdito que também tem consciência de Krishna. Obviamente, eu estou dando regras simples. É possível que um mero soldado tenha mais consciência do que o rei? Sim, esses casos existem. Porém, a escadaria do karma está conformada de tal maneira que é mais provável que o monge renunciante tenha mais consciência do que um homem casado, de que alguém que mora na Índia tenha mais consciência de que alguém que mora em Nova York. Não é? Eu estou dando parâmetros que são simples, mas para que vocês possam ter medidas dentro do processo. Não é? Os reis santos, como explicita o verso, refugiam-se na sabedoria do Gita, purificando-se de todos os pecados, alcançando o destino supremo. Verso 74. O nascimento em posição elevada ou o nascimento em baixa posição não qualificam ou desqualificam uma pessoa devota na recitação do Gita, pois entre todos os tipos de conhecimento, o Gita é a corporificação do Brahman e é igual para todos. Portanto, os Vaishnavas sempre nos repetem que não há uma limitação intrínseca no conhecimento de alguém que toma refúgio no Bhagavad Gita. Porém, nós temos que entender isso como um objetivo. Recentemente, numa aula, Shyamdas Babaji disse claramente algo bastante forte. Ele disse: quando um sannyasi cai, ele não pode nem ao menos retomar a sua posição de nascimento no Varna em que ele nasceu. Ele não pode, vamos supor, se ele era um nobre, um príncipe, um conde, retomar a posição de príncipe ou conde no seu palácio, uma vez que tenha caído como Vaishnava. Portanto, o que significa, não é, esta renúncia? Quão importante ela é, que ela é capaz de anular a posição natural no nascimento de alguém e de, se revogada, destruir a construção da consciência através do nascimento social, ou melhor, destruir a posição social de alguém que foi alcançada vida após vida. Se alguém cai como sannyasi, ele não pode retomar a posição de conde ou de comerciante. Ele simplesmente arruinou a construção do seu castelo de areia ao desejar algo que estava acima das suas forças. Ao não estar apto para a renúncia, ele pôs a perder
os lucros do seu karma acumulado vida após vida. Então, está se falando de um jogo bastante sério. O próprio Shamdas Babaji Maharaj também disse numa outra aula. Eu sugiro que vocês... Eu vou publicar o canal dele aqui no grupo. Quem fala inglês deveria já treinar seu ouvido a escutar o inglês de Shamdas Babaji e também o Siddhanta que ele pronuncia. Muito bem. Ele disse também que se nós não perdemos nossas características de Shudra, o nosso cálculo, o nosso interesse em sermos elevados, o nosso interesse em imitarmos grandes devotos, o nosso interesse em crescer espiritualmente para o nosso próprio benefício, nós não alcançamos tais bênçãos, as bênçãos que estão sendo descritas neste verso. O nascimento em posição elevada, o nascimento em baixa posição, não qualifica ou desqualifica uma pessoa devota na recitação do Gita. Ou seja, alguém que realmente está rendido a essa recitação, e não alguém que finge estar rendido a essa recitação. Entre todos os tipos de conhecimento, o Gita é a corporificação do espírito e é igual para todos. Aqui, o nível de comparação é tão sofisticado que eles atingem, inclusive, a uma metáfora mayavadi. Há uma visualização que diz respeito ao Advaita Vedanta. O mantra está dizendo, entenda que o Gita é tão potente quanto o Espírito Absoluto que transformaria todos em um só. Ele não está dizendo que esta ideia, a ideia de que o Brahman é igual para todos, seja a verdade última. Ele está usando uma imagem que é relativa aos Upanishads, que é relativa a um aspecto da literatura védica, para nos explicar que o Gita é absoluto e absolutizador, ele cura, não é, a ascensão social que nós atravessamos vida após vida. Verso 75, a pessoa que por egoísmo ou orgulho difama o Gita terá que residir num terrível inferno até o momento da aniquilação universal. What to say? Difamar o Bhagavad Gita e não se arrepender em vida não é um bom negócio. Há pessoas que, infelizmente, difamam o Bhagavad Gita, não somente dizendo, eu não acredito nisso, mas às vezes indiretamente. Recentemente, alguém pronunciou que o Gita era um dos livros de cabeceira que nós deveríamos ter no nosso dia a dia. Obviamente, isso não chega a ser uma difamação, não é? Mas comparar o Bhagavad Gita com um livro de poesias de um grande poeta ocidental seria um erro crasso. Não é? O Gita é muito superior a qualquer tipo de conhecimento. E nós lemos isso alguns mantras atrás. Não é? Foi pronunciado isso aqui no Gita Mahatmya, dizendo que nós não podemos comparar o Bhagavad Gita, este conhecimento eterno, com nenhum outro tipo de conhecimento material, por mais técnico e perfeito que ele seja. O Bhagavad Gita é infinitamente superior a todos eles. Portanto, existem difamações indiretas. Quando alguém, por exemplo, resolve interpretar da própria cachola, perdoem a expressão, mas ela nasce no meu desejo de
sublinhar que as especulações são perigosas, pois elas criam confusões sociais. Relativas ao Bhagavad Gita, tal pessoa está criando problemas para a sociedade, pois alguém pode interpretar e entender o conteúdo do Gita de maneira inapropriada. Muitas vezes me pediram para dar aulas do Bhagavad Gita, não é? Eu tenho estudado literatura védica há quase 6 anos, se já não fazem 6. De 2012 para 2019 não tem 6, tem? São de 2013 para 2019, quantos anos são? Vamos fazer 6 agora em junho, que eu acho que eu comecei a ler, que eu li o Gita pela primeira vez. Não é? Eu demorei 5 anos para começar a dar aula sobre Bhagavad Gita. Não é? Então, a gente começou o ano retrasado, em setembro. Então, 4 anos e meio, alguma coisa assim. Não é? E eu não queria dar aula sobre Bhagavad Gita porque eu não me sentia apto. Não é? Foi sob insistência que eu aceitei este serviço. Então, nós não devemos tentar colocar o carro na frente dos bois. É muito comum vermos pessoas que acabaram de chegar na consciência de Krishna citando frases e agindo como devotos que têm 20 anos de estudo. Como é possível? Como é possível que alguém que tem 3 meses de estudo fale como um devoto que tem 20 anos? Ele está, de alguma maneira, imitando alguém, não é? E não realmente vivenciando um processo. Precisamos estar atento com as nossas falsificações internas. Não é? Então, continuando. A pessoa tola que, iludida pelo egoísmo, despreza o significado do Gita, deve permanecer em óleo fervente no inferno, conhecido como Kumbhipaka, até a aniquilação do final do milênio. What to say again? Não é? O que eu posso dizer novamente? Existem, inclusive, situações piores do que esta descrita aqui. Krishna, na verdade, está puxando a nossa orelha para que nós nunca mais cometamos tal ato de violência, não só contra a nossa própria alma, mas contra os demais. Porque alguém, inclusive, pode ouvir tal difamação e acreditar nisso e arruinar a própria vida por conta da opinião de um tolo. Não é? Existem posições kármicas extremamente problemáticas. Nós sabemos que aqueles que se ajoelham aos pés dos falsos gurus irão encarnar num nível no planeta infernal onde tal pessoa está destinada, não é? Simplesmente por condividir seu karma. Não é? Quando nós nos ajoelhamos diante de um altar, foi uma informação que chegou até mim recentemente também por Shambhadas Babaji Maharaj. Os erros que são feitos naquele templo são distribuídos para os devotos que frequentam tal templo como a hóstia ou como a prachada. Não é? Nós estamos comungando, desculpem uma metáfora mais ocidental, não é? Nós estamos tomando a misericórdia que está contaminada com erros de comportamento, com erros de etiqueta, etc, etc. Alguns de vocês já têm uma visualização de tais problemas, outros ainda ouvem estas frases como indicações filosóficas, digamos assim, ainda não tão claras e talvez aparentemente exageradas, mas a experiência dentro da vida espiritual vai esclarecer muitos pontos no decorrer da vida de cada um de vocês. Nós não devemos querer. Eu me lembro de quando eu era pequeno, uma vez eu disse para minha mãe que eu queria já ser adulto. E ela me disse, você é como o filhote que já quer ser grande, mas por que você não usufrui
não é, da bênção de ser um filhote agora? Não é? Por que você não se acontenta de viver a infância e se diverte com o que está à sua disposição, pois no futuro você não terá as mesmas oportunidades. Não é? Nós estamos agora, cada um de vocês, num momento da própria vida espiritual. E desejar ser um adulto quando nós somos ainda crianças arruína a nossa infância. Nós precisamos aceitar, não é, a primeira série, a segunda série, a terceira série para avançarmos no nosso conhecimento escolástico. Em qualquer universidade, em qualquer colégio, no Brasil, na Índia ou no mundo. Não é? Se nós rejeitamos a série em que nós estamos, nós não vamos aprender e jamais chegaremos com conhecimento suficiente nas demais etapas. Não é? De repente eu me surpreendi, né, ao voltar da Índia e notei que alguma microscópica experiência eu tinha provado. Por ter vivido com Gurudeva, por ter estado aqui 2 anos e meio, alguma coisa tinha se transformado. Se eu tivesse falsificado essa transformação desde o início, o que é que eu teria sentido? Nós devemos aceitar o nosso processo para poder realizá-lo de maneira adequada. Portanto, voltando a comentar este mantra, existem posições terríveis dentro do cosmos material. Elas são como pesadelos para tais almas. Não é? Nós não devemos imaginar que Krishna torture almas em óleo fervente, qual seria a tortura, uma similar tortura para um ser humano. Tudo está equalizado para a consciência daquela determinada jiva, que vai viver um âmbito infernal para que ela possa entender a dimensão do erro que ela cometeu. Se uma criança come uma bala antes do almoço, talvez ela receba um puxãozinho de orelha, um dedo no nariz da mamãe e da vovó. Não é? Se ela quebra de propósito o vaso preferido, né, que a mãe ganhou de presente de uma tia no casamento dela com o pai, talvez ela receba umas palmadas com bastante veemência. Mas se a criança falsifica um cheque da mãe numa loja pública e coloca o nome dos pais no protesto dos bancos abertos, né, à sociedade, ela vai ficar de castigo durante muitos meses, né? Vai perder regalias, né? Vai ouvir broncas que durarão o resto da vida. Né? Então, aqui nós estamos entendendo, pela misericórdia de Krishna, de Srila Vyasadeva e dos compiladores da literatura védica, não é? Qual é o peso da perfeição destas informações. Por que Gurudeva fala de Vishuddha Chaitanya Vani? Porque está se tratando de um conhecimento puro. Nós não podemos colocar nitroglicerina na receita de um néctar que deve dar a imortalidade para as pessoas. Nem mesmo uma gota pode cair ali. Então, a ignorância é punida por Krishna dentro deste gigantesco sonho chamado universo material, na medida em que o erro é feito para o benefício da evolução das almas. Da mesma maneira que os pais são capazes de castigar os filhos, às vezes, com sentadas. O verso 77 é aquele que dá muita importância ao discurso sobre o significado do Gita, mas não ouve devidamente, nasce repetidamente como um porco. Esta é claramente uma frase que comenta
não é? A importância daquilo que Gurudeva chama de Vishuddha, não é? Vani. Vani que significa ensinamento, Shuddha significa puro, Vishuddha significa super puro. Não é? Ou você ouve direito, ou você vai ter pesadelos mortais como um porco. Não pense que você pode se dar ao luxo de ouvir sobre a verdade de maneira desatenta, sem passar por uma correção. Krishna jamais lhe deixaria, né, a prosseguir impune o rumo das suas encarnações sem lhe explicar indiretamente que é ridículo, que é inauspicioso, que é um comportamento sujo. Achar que entendeu o Bhagavad Gita antes de prestar atenção, antes de notar a perfeição, o quilate do que está sendo dito e pronunciado. Existem frases bastante pesadas dos Vaishnavas em relação a isso. Né? Bhakti não é um brinquedo. Bhakti é o convite a alcançarmos Deus. E para os tolos que acham que este é um percurso fácil, que eles farão em todo e qualquer lugar, ouvindo toda e qualquer pessoa, há um puxão de orelha correspondente. A pessoa que obtém o livro do Gita por roubo é mal sucedida em todos os seus esforços e mesmo sua tentativa de recitar o Gita será em vão. Este mantra é muito indicativo. Geralmente os Vedas são extremamente misericordiosos em relação ao conhecimento. Porém aqui Krishna, aqui Vyasadeva, aqui os compiladores dos mantras eternos estão nos dizendo que existem comportamentos materiais que não são perdoáveis. Num outro mantra ele diz: todos os pecados são perdoados para aqueles que cantam as glórias do Bhagavad Gita. Aqui ele está dizendo algo que contradiz isso. Atenção! Não pense que você pode passar por cima dos seus próprios erros em nome da vida espiritual. Este é um erro considerado uma das maiores ofensas que se pode cometer em relação ao canto dos santos nomes ou à vida espiritual. Não é porque nós estamos tratando de Krishna que nós podemos ser levianos em nosso comportamento cotidiano, em nossas ações. Existem coisas que são inadmissíveis, pois tal pessoa estaria blefando mais do que nunca. Claro que quando alguém toma consciência de ter cometido um erro, este erro pode ser perdoado. Alguém pode se ajoelhar ao chão e dizer: eu roubei um exemplar do Gita e ao ler suas palavras entendi que cometi um grave erro. Por favor, Krishna, me perdoe. Né? Um dos sintomas de Bhakti é o pesar relativo às nossas ações pecaminosas, aos nossos erros do passado. Nós vamos entendendo a dimensão da seriedade do que está acontecendo na realidade material. Nós vamos nos arrependendo da maneira tola como nós agimos, seguindo a maré de Kali Yuga. Nós estamos já demonstrando que estamos diante de um nível de compreensão. Krishna pode nos perdoar absolutamente tudo. Existem exemplos de Bhakti realizada em segundos, como o passatempo de Bali Maharaj, que em alguma aula me parece que já foi pronunciado para vocês.
existe a possibilidade de entendermos tudo em relação a Deus em alguns segundos. Mas isso não justifica o delírio de acharmos que nós somos os merecedores desse gigantesco milagre. Então, devemos entender, que existem ações mais ou menos plausíveis, e comportamentos mais ou menos inadmissíveis durante o processo. Aquele que, ouvindo o Gita, não sente alegria espiritual tem uma vida sem frutos, como o trabalho de uma pessoa louca. Para satisfazer o Senhor Supremo, após ouvir o Gita, a pessoa deve oferecer ouro, alimentos e um tecido de seda a um Brahmana Vaishnava. Então, esta é a retribuição, digamos assim, mínima da etiqueta que nós deveríamos ter para com um Brahmana Vaishnava, que tem consciência sobre Krishna, que nos recita o Bhagavad Gita. Por isso, nós fazemos doações aos Vaishnavas, não é? Quando nós vamos ouvir um santo falar sobre Krishna, no final da aula, diz a etiqueta, hoje em dia, que nós devemos lhe levar uma nota em dinheiro, uma doação do nosso coração. Não há uma quantia estipulada, mas ela é necessária e devida, não é? Pois este conhecimento não tem preço e é extremamente auspicioso, ou seja, ele vai trazer tudo o que há de melhor dentro da existência absoluta para as almas que escutam esta mensagem, e, portanto, deve ser retribuído de maneira firme, não é? Alimentos ou a seda. A seda é um dos poucos tecidos, a seda e a lã pura são os dois tecidos que não se contaminam diante de sujeira, diante da saliva alheia, diante de energias astrais inauspiciosas. Por exemplo, não é? Quando nós nos levantamos de manhã, não é? Nós estamos contaminados pelas energias do sono, pela sujeira, né, dos olhos, da boca, o suor, não é? Que nós limpamos no banho, e também pelas energias da preguiça, do sono, não é? Da ilusão dos sonhos. Portanto, deitarmos sobre a nossa própria cama durante o dia é um ato descrito como sendo contaminador. Para evitar tal contaminação, no inverno nós cobrimos o nosso leito com uma manta de lã pura, né, ou com uma manta de seda pura, pois ambos os tecidos são incontamináveis, né, por desejo de Krishna, né, o trabalho dos animais, etc., etc., que os realizam, possuem esta bênção. Agora estou notando que vocês estão fazendo perguntas aqui que eu não havia visto. Hare Krishna, estava na praia dando minhas voltas pensando exatamente isso. Quando me tornarei uma devota? Ellen, eu por enquanto ainda não me tornei, né? Eu acho que eu saberia se eu fosse. Ou melhor, aqueles que acham que são, não são. Existe uma dicotomia, não é? Para o conhecimento védico, sempre nós temos que entender as coisas de duas maneiras. Existe uma maneira interna e uma maneira externa. Quem são os devotos? Os devotos são todos aqueles que estão estudando os Vedas na nossa frente. Então, os nossos sêniores são devotos. As pessoas com quem nós conversamos no templo são devotos. Nós tratamos no dia a dia como devotos aqueles com quem nós conversamos, às vezes. Muitas vezes acontece de tratarmos pessoas que são júniores a nós como devotos, pois é assim que faz
assim que fazem os Vaishnavas, não é? Eles têm uma maneira de se relacionar. Isso não significa que os júniores sejam superiores aos sêniores. Pode acontecer, não é? Mas o que isso realmente significa é que nós, pessoalmente, jamais nos consideramos devotos. Não é? Em síntese, em última análise, devoto é Srila Gurudeva. Não é? Devoto é Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Eles são os devotos. Não é? Quando eu falo com um grupo de sadhakas, de pessoas que vão ao templo, eu vou me referir a eles como os devotos, mesmo para eles. Vocês são os devotos. Olá, devotos. Mas eu jamais vou falar nós, os devotos. Isso é inadmissível. Eu nunca digo desde que eu me tornei devoto, eu digo desde que eu estou tentando me tornar um devoto de Krishna. Nós nunca dizemos eu recebi uma bênção de Krishna, nós dizemos eu estou orando para que Krishna me conceda determinada bênção. A gente nunca diz Deus me concedeu muita saúde, a gente diz eu sempre peço que Deus me conceda saúde para compreender Bhakti. Nós nunca nos declaramos absolutamente nada, pois, como já foi dito em outras aulas, Krishna tem uma certa aversão a qualquer sintoma de arrogância. A arrogância, para Krishna, é como algo fétido. Ele se afasta imediatamente. Famoso o passatempo de Narada Muni, que pronunciou várias vezes dentro do cosmos, eu jamais caí diante da beleza feminina, jamais fui vítima desta armadilha de Maya. Imediatamente após ter dito isso, o próprio Narada Muni, o guru de Vyasadeva, o sábio transcendental que atravessa este e outros mundos, por graça da Suprema Personalidade de Deus, se apaixonou perdidamente. Esse é um passatempo bastante central e famoso da literatura védica, que nós estudaremos ao ler o Srimad Bhagavatam mais adiante. Mas não tem... mas é exemplo, não é, do que não se deve fazer. Nem o próprio Narada Muni, o guru de Srila Vyasadeva, ele é filho, ele é gerado pelo próprio Brahma, pode pronunciar, eu desta água não beberei, eu não corro esse risco, eu tenho esta bênção. Krishna nos derruba imediatamente no chão. E o galo é grande quando nós nos consideramos abençoados de alguma maneira. Então, a resposta que eu daria a mim mesmo, quando eu me tornarei um devoto? Talvez na vida futura com a graça de Gurudeva. Vamos ver outra pergunta. Pranamsdani, onde se encontram esses comentários sobre o Gita? Nós estamos lendo o Tesouro Oculto do Doce Absoluto de Srila Sridhar Maharaj, a página 348, 349. Há algumas aulas que nós já estamos lendo esse Gita Mahatmya. Sim, bom, a Sandra já respondeu para Ellen. Vamos ver outra pergunta da Ellen. Vou aproveitar para perguntar, se possível, no capítulo 15, 55. Maharaj nos diz que devemos evitar a companhia de pessoas apegadas a atividades fruitivas e especulação mental. Depois ele diz que o devoto de Krishna é amigo de todos. Afinal de contas, qual seria o correto? Me afastar ou não de amigos de longa data? Obrigado. Muito bem, ótima pergunta. Fantástica pergunta. Por que ela é tão fantástica? Porque ela vai depender das três variantes védicas, não é? Tempo, lugar e circunstância, que são variantes intercomunicáveis, né? E que multiplicam a circunstância, o tempo e o lugar infinitamente quase. Né? Como começar a responder sobre isso?
que ele quis dizer? Não é? Ele quis dizer que nós devemos sim evitar a companhia dos materialistas, pessoas que estão falando blá blá blá, eu acredito nisso, eu acho daquilo, eu acho aquilo outro. Não é? Eu acho que Deus não existe, eu acho que o Vedanta, a Advaita Vedanta aqui está certo, onde já se viu esse negócio, né? Eu acho que esse pessoal aí é fanático, eu acho isso, eu acho aquilo. Estas pessoas nos contaminam. Ah, ah, e nós devemos evitar escutar tais tolices, principalmente até nos tornarmos firmes na nossa fé em relação à Suprema Personalidade de Deus. Por outro lado, o devoto de Krishna é amigo de todos. Isso não significa que ele trata todos de maneira igual. Significa que ele quer bem a todos. Há pessoas que merecem silêncio em determinadas ocasiões. Existem momentos em que nós temos que responder a um amigo com um silêncio, pois tudo já foi dito, pois os conselhos já foram dados várias vezes, pois não adianta mais repetir algo que alguém já sabe. Ou por outro motivo. Há momentos numa amizade em que afastar-se de um querido amigo é a única resposta possível. Quem sabe assim, esta pessoa avalia a transformação que ocorreu e que ela ainda não enxergou. Quem sabe assim, tal pessoa avalia o valor da nossa amizade. Nem sempre a amizade distribui balas para todos. Não se trata de uma ação uniformizada. Para alguns de vocês, eu respondo de determinada maneira, para outros de outra, pois cada um de vocês está num nível. E eu, como amigo de cada um, me sinto na obrigação de dizer aquilo que é escutável e digerível momento por momento. Na semana seguinte eu direi mais um pouquinho. A função do amigo não é ser pasteurizado, homogeneizado. Há amigos que merecem o silêncio, o ostracismo. Em outros momentos eles podem merecer uma conversa mais franca. Eles podem merecer uma citação do Bhagavad Gita. Tudo está na percepção, na lógica real, na lógica absoluta e na nossa capacidade de nos relacionarmos. Então nós estávamos respondendo essa pergunta muito boa da Ellen, se nós devemos ficar longe das pessoas que falam bobagem, que não entendem o Bhagavad Gita. E nós estávamos dizendo que sermos amigos de todos não significa tratarmos todos da mesma maneira. Não é? Nós somos convidados a honrar as pessoas de acordo com o seu avanço espiritual. Então, quanto tempo eu vou dar para um tolo e quanto tempo eu vou dar para um irmão espiritual? Quanto tempo eu vou dar para um sábio? Quando nós ouvimos falar, é só pensar em Krishna na hora da morte que nós alcançamos Goloka Vrindavan, nós achamos que isso é algo muito fácil de ser feito. Mas o que significa isso? Krishna está falando do último segundo ou do âmbito mental que você leva para o seu último ano, por exemplo. A síntese dos seus pensamentos durante uma vida toda, o que você vai lembrar da infância?
O que você vai lembrar da adolescência? Quais pessoas vão continuar obsediando seus pensamentos nas próximas décadas? Quem entrará, quem sairá? No que você pensa no seu dia a dia? Sim, nós pensamos em Krishna, é verdade. Mas quantas vezes você pensa em atores de televisão, em artistas, em tolos, em políticos, em vizinhos, em sogros, em parentes, em amigos, no pai, na mãe, no gato, no cachorro, não é? Em objetos, em coleções, em sexo, em romances, em livros, em música, em viagens, em cidades, em restaurantes, em praias. Quantas vezes você fica perdendo o seu tempo na tempestade de lugares e pessoas que você atravessou nos seus últimos anos? É claro que Krishna não está falando de um segundo, o último segundo. Não é simplesmente a roleta que nós já explicamos no Bhagavad Gita, nas aulas deste mesmo curso tempo atrás. Né? Essa é uma prova de como muda a nossa relação. A minha relação de vocês como professor, ainda que eu não tenha qualificação nenhuma para dar aulas, né? Eu assumi esse serviço, estou tentando. Neste ponto chega a um nível de comunicação ainda mais profundo. Não é o último segundo somente que conta. Claro, ele será determinante, ele não é um segundo qualquer. Mas há um âmbito de pensamentos, há a tempestade mental que nos acompanha dia a dia. E quem ela contém, senão as pessoas que nós frequentamos? Se o nosso clube mental está cheio de tolos, no que nós vamos pensar durante a vida? Gurudeva dizia, nós não só devemos procurar a associação dos Vaishnavas, mas nós devemos procurar a associação dos Vaishnavas mais elevados que nós conhecemos. E nos sentir humildes e ignorantes na presença deles. Este é o lugar onde você deve estar. Portanto, sim. Por um lado, sim. Por outro lado, cuidado com o fanatismo exterminador. Não é? Existe uma forma de viver este processo de maneira extremamente delirante e fanática, que queima pontes de comunicação entre você e as pessoas. Por que você precisa maltratar ou virar a cara para alguém que daqui a 5 ou 10 anos pode se interessar por Krishna? É preciso termos bom senso, como dizíamos sempre nas primeiras aulas do Gita. O que é caso que seja feito. Obviamente nós não vamos entregar nosso coração, nós não vamos falar de espiritualidade profundamente com tolos demagogos ou com materialistas especuladores. Tais pessoas não podem ouvir. Elas não estão prontas, elas nunca fizeram recados. Elas não têm acesso. Talvez a minha maneira de explicar não seja suficientemente hábil para desmontar as armadilhas mentais de tal pessoa. Portanto, por que é que eu me lançaria nesta missão impossível? Às vezes eu recebo mensagens de ouvintes, de pessoas que online têm assistido às aulas, que têm conclusões delirantes sobre o que está sendo dito. Eu me lembro de ter dado aulas para algumas pessoas, para uma pessoa em específico, que me respondeu, que bom que você me explicou que eu também sou Deus. Quando todas as aulas eu repito que isso é um delírio absurdo, cavalar. Energúmenos de condecorados pensam isso. Não é?
Eu repito isso todos os dias. E mesmo assim, há quem entenda desta maneira. Então, como é que eu poderia imaginar que alguém que é incapaz de ouvir mesmo os refrões das aulas, as coisas que são repetidas, todas as aulas, porque são super necessárias, pessoas que não sabem nem entender o que está sendo dito e redito, como é que eu poderia imaginar que elas terão um avanço normal e merecer do meu tempo toda a dedicação que aqueles que estão avançando e entendendo merecem? Que serviço seria esse? Recentemente um de vocês me perguntou, mas o que eu devo fazer quando a minha família me pede para assistir filmes horríveis de Kali Yuga, não é? Que estão ciclicamente encenando a quebra de um princípio ou de outro, algum pecado, alguma barbaridade, alguma posição antiética revoltante, não é? E que pretendem de mim, os familiares, participação, risadas e aplauso, e que me acusam de estar distante e fanático na minha prática. Eu recebi semana passada essa pergunta. Nós devemos também nos lembrar que somos, de certa maneira, o único contato molecular que tais células, que tais átomos, que tais atmas, que tais jivas, que tais pessoas têm com a filosofia védica. E se você agir como um louco fanático, de que maneira você poderia ajudá-los a fazer o Ekadasi? Se você se trancar, se debatendo contra as paredes, no seu próprio quarto, gritando que se nega a assistir filmes da autoria do próprio Kali Maharaj ou do guru dos Ashuras, que dita a inspiração no coração dos tolos. E que, de certa maneira, ensina os devotos o que não devemos fazer, onde não devemos ir. Você vai parecer um maluco de hospício. Nós temos que, talvez, desviar com mais educação e com mais gentileza, com um pouco de bom humor, dos devotos de Kali Maharaj. Não é necessário gritar com um carnívoro que ele vai encarnar num número de vidas igual ao número de pelos que tem em cada animal que ele devorou. Ele não está capaz nem de calcular isso. A mente dele é tão limitada que ele não poderia calcular nem aproximadamente quantos pesadelos na forma de vaca, quantas vidas materiais na forma de uma vaca ele terá. Quanto mais acreditar que isso seja uma ameaça real. Eu já vi pessoas agredindo outras no templo porque chamaram a prachada de comida. Sim, pessoas eruditas jamais se referem à prachada do Senhor como a comida. Mas tampouco agridem novatos que mal sabem onde estão, porque falaram inadequadamente. Devemos buscar a associação de pessoas realizadas no conhecimento védico. Devemos evitar a companhia de tolos, de nécios, de materialistas que argumentam, porque quando nós nos conectamos através do diálogo com tais pessoas, nós estamos criando uma molécula que vai interferir na nossa percepção do dia a dia da realidade. Aquela pessoa vai ficar incrustada nos seus pensamentos. Mas também nós não devemos queimar as pontes e nos isolar no alto da torre gritando não, 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 não para Kali Yuga.
A Rainha Louca é um personagem da história portuguesa ou de Alice nos Países das Maravilhas e não a posição de um devoto diante da miséria da Era de Ferro. Portanto, nem fanáticos obcecados, né? E nem pessoas que não dão valor à diferença filosófica no coração dos amigos. Devemos assim entender os impasses da literatura védica, cara Ellen e caros todos os que estão nos escutando. Um mantra diz, nós fazemos sempre essa metáfora, 5 movimentos à esquerda, 1 movimento à direita. Se você fizer 6 para a esquerda, 2 para a direita, o alarme vai soar. Use seu bom senso. Se associe com Vaishnavas. Evite os tolos. Pregue para todos, seja amigo de todos. Na medida do possível, na medida do bom senso. Esse jogo de cintura é que é o X da questão. É isso que nos faz viver o processo de Bhakti no lugar de macaquear a Bhakti alheia. De imitar aqueles que não têm conhecimento realizado ou de imitar uma realização que nós ainda não temos. Nós estamos vivendo o processo de Bhakti e não interpretando a expectativa que a sociedade dos sadhakas teria de nós. Então, por exemplo, eu, pessoalmente, eu ainda tenho pouquíssimos amigos de longa data com quem eu falo. Pouquíssimos. Porque, de certa maneira, neles há alguma característica que me parece mais preciosa do que as outras. Muitos se foram, pois o interesse deles estava focado em drogas, ou em álcool, em vida noturna, ou em falar sobre atividades sexuais, ou falar somente sobre coisas materiais e tolas, não é? Pessoas que fumavam, que isso e aquilo, né? Estas, de certa maneira, me criam um desinteresse maior. Algum amigo ou amiga de infância que eu conheço desde pequeno, com quem eu consigo trocar alguma pequena noção espiritual, ainda está entre meus contatos, não é? Eu contaria, na verdade, o que me vem em mente em 3 ou 4, com quem eu ainda falo. Obviamente, a maneira de falar mudou completamente. Eu tento disfarçar uma mudança muito grande que alguns percebem, outros não percebem. A maioria deles me imagina como um fanático, não é? Mal sabem eles que a maioria dos devotos, pelo contrário, me imagina como alguém que nunca, na verdade, entendeu o conhecimento védico. Então, que fanático eu seria se eu não estou entendendo nada? É curiosa essa dicotomia. Provavelmente os segundos têm razão, eu não estou entendendo coisa alguma ainda. Com a misericórdia de Gurudeva, quem sabe alguma palavra do Bhagavad Gita entre na minha cabeça no futuro. Mas, para terminar de responder a Ellen, eu não queimei algumas pontes a pessoas que poderiam dar acesso a outros que podem estar atraídos por Krishna. Eu avalio o âmbito familiar, o nível de amizade, o nível de sinceridade da tal pessoa. Se são amigos de família, não é? Os amigos de família, eles têm uma prioridade. Você não pode virar as costas para alguém que conhece sua mãe, seu pai, não é? Seus irmãos. Isso seria, assim, um erro crasso e uma violência social, não é? Então, é preciso que haja uma medida nesse afastamento, uma humanidade neste filtro, não é?
uma sabedoria e uma noção do perigo de estarmos associados demasiadamente com tolos carnívoros, intoxicados, etc, etc. Então, a resposta é prestar atenção em tempo, lugar e circunstância, tentando entender os meandros dessa comunicação. Né? Sem jamais imaginar que os Vaishnavas possam ser contraditórios em suas instruções. Nós poderíamos falar sobre isso. Alguém que viu a verdade, que entendeu a verdade em seus detalhes, não é capaz nem de mentir. Se Maharaj dissesse, sim, converse somente com os seus amigos que possuem escolas de yoga. Vamos supor que ele desse um conselho bastante pragmático, pensando na transmissão do conhecimento védico, não é? Ou que ele dissesse qualquer coisa que pudesse parecer uma discrepância. Estas coisas às vezes são ditas para o crescimento dos praticantes nos pontos em que eles estão. Quando vocês frequentarem os santos aqui na Índia, vocês vão vê-los às vezes pronunciar coisas que não são informações matemáticas, não é? Você chega num nível de percepção da filosofia e de exposição ao conhecimento que você sabe, às vezes, que talvez determinado Vaishnava está simplesmente cobrindo as costas de Krishna. Ele simplesmente está negando uma informação avançada demais, servindo a Krishna. Não é? Ele é um servo de Deus e ele não é um porta-voz meramente escravizado pela opinião pública. Não é? Se é preciso proteger Krishna em algum aspecto, ele não vai nem piscar em realizar tal serviço. E mesmo assim, mesmo que ele diga, não, Krishna não é azul, ele é de uma cor impossível de se imaginar, não é? Que ele diga algo que seja impreciso. Ou, por exemplo, quando algum Vaishnava disse o VAR nas castas indianas são preconceituosas e eu jamais pensei nelas. Maharaj responde, de certa maneira, algo parecido com isso para um repórter que pergunta, mas e as castas indianas? Você pensa em transformar o Ocidente em algo semelhante à Índia? Ele disse, você me ouviu falar sobre isso? Parece que ele disse, eu não tenho esse interesse. Mas nas suas cartas, antes de abandonar o corpo, ele disse o contrário. Ele disse, a única coisa que eu não consegui fazer foi fundar fazendas e ecovilas onde eu pudesse ter reinstaurado o valor das castas para que as sociedades de devotos funcionassem tranquilamente, com cada um ocupando seus próprios talentos de acordo com as próprias estrelas. Então, não é que ele tenha negado o valor das castas, ele simplesmente disse, repórter, você não sabe nem o que elas são. Você está indiretamente me acusando de um preconceito que você não sabe nem ao que está ligado. Isso jamais significa que Maharaj tenha manipulado o repórter, ele simplesmente foi misericordioso, dizendo, não fale bobagens. Você não sabe nem o que é uma casta perante Deus. Aqueles que já assistiram às aulas, um dos pouquíssimos cursos que não estão disponíveis na internet, né? A gente tem alguns cursos que são de conhecimento, digamos assim, paralelos à espiritualidade, que nós pensamos em transformar em uma mínima fonte de renda para a ciência milenar indiana, como, por exemplo, a prosperidade através do avanço da consciência, onde a gente explica esses processos, né, econômicos ligados à espiritualidade, como, o que são essas castas, né? Entende melhor o que eu estou explicando agora, mas de qualquer forma, já foi dito em alguma aula que essas castas correspondem, né, cada um nasce no lugar e na sociedade, no ambiente socioeconômico, que mereceu através das atividades passadas. Então,
Maharaj sabe que isso faz parte da justiça ligada ao karma, do funcionamento da máquina da realidade material. Mas ele não vai ter tempo de explicar isso numa entrevista para um jornalista que provavelmente se intoxica e come carne. Portanto, ele levanta uma cortina de palavras. Né? Um Vaishnava puro, ele não pode mentir porque ele está vendo a verdade. E quando vocês frequentarem a Índia, quando vocês virem conversas entre Vaishnavas que vocês têm ouvido falar em vários momentos durante anos, vocês vão perceber que em alguns momentos eles simplesmente podem levantar uma cortina de fumaça. Por que não? Eles podem simplesmente dizer, na verdade, Krishna, sei lá, Krishna não usa uma pena de pavão sobre a cabeça. Ele jamais estaria pronunciando uma mentira, porque todos aqueles que conhecem a verdade suprema sabem que Krishna usa uma pena de pavão sobre a cabeça. E mesmo que um sábio autorrealizado diga que ele não usa, todos os sábios que estarão ali saberão exatamente por que ele está dizendo isso. Quem é que ele está tentando proteger de alguma tolice? De imaginar que Deus não possa usar uma pluma sobre a cabeça, que Deus não tenha uma forma espiritual eterna. A misericórdia dos Vaishnavas é tamanha que é preciso ter uma certa relação com eles. Não é? Para que a gente possa... você não basta ver um devoto puro, você precisa ver alguns devotos puros para você poder ter um quadro melhor do que é essa pureza e do que é essa autorrealização. Então, assim, nós só vamos entender Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj ou Srila Gurudeva em detalhes quando nós nos tornamos íntimos deles. Quando nós virmos todos os vídeos, quando nós lermos todos os livros, quando nós entendermos o que está por trás de uma afirmação e de outra, o que está no coração do Vaishnava. Uma das coisas que Gurudeva disse na primeira aula, o discípulo perfeito é aquele que entende o coração do Guru, não simplesmente suas palavras. O que ele quer dizer com isso? Srila Gurudev Ki Jai Ho. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Pramanande, Haribo. Jai Gurudev. Obrigado por tudo.